Nosso muito boa noite, sejam todos bem-vindos em mais uma terça-feira, aqui no nosso canal Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Retirolândia. Um abraço a todos os internautas, vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando, vocês que ainda vão assistir esta live. Mais uma terça-feira, começando, dando sequência a essa rotina de palestra, a este círculo de palestras. E o mês de março, estamos homenageando as mulheres. E para isso, a cada terça-feira, uma personalidade feminina é tratada aqui pelos nossos e nossas convidados. E para começar, nada melhor do que fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento, buscando sentir e ver neste momento a imagem do nosso Senhor Jesus, o nosso grande guia, o nosso mestre. E assim, estas palavras chegar até ele e até os espíritos amigos com mais confiança. Amado Mestre Jesus, aqui estamos nós mais uma vez, reunidos em teu nome, reunidos pelo pensamento, pelos objetivos, cada um em seu lar, cada um com sua família. E assim, Senhor, adentre cada casa, cada ambiente, estender os teus braços, a tua mão amiga, para abençoar. Que o teu amor penetre em nós, e que nós, dentro das nossas imperfeições, mesmo assim, consigamos estender esse amor para o próximo. E neste voto de confiança, neste voto de fé, te pedimos, carecidamente, que ampare o nosso amigo, tio da nossa querida Mari Neves, que irá fazer a doutrinária de hoje, ele que desencarnou agora há pouco, que ele seja recebido no plano espiritual pela sua família, pelos espíritos amigos, que ele seja acolhido, orientado, levado para uma região de paz, que ele se restabeleça e que os seus familiares encarnados possam ser reconfortados e que tenham coragem e força para entender, compreender e resistir a esse momento. E que a nossa irmã Mari Neves sinta-se abraçada por todos nós, recebendo esse carinho, e que ela tenha força para cumprir no dia de hoje aquele trabalho que foi designado no plano espiritual, do qual nós somos apenas os executores. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite e por mais uma oportunidade. E assim, começando o nosso dia, o tema da doutrinária de hoje é Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. Tivemos na primeira terça-feira falando a nossa querida Estela Peixinho, ela falou sobre Joana de Ângeles. Em seguida, o nosso Edinaldo Ernesto, de Pernambuco, falou sobre Maria, mãe de Jesus. Na última terça-feira, Humberto, do Acre, falou sobre Maria Madalena. E hoje, para falar de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, aquele que deu o seu nome para colocarmos no nosso centro espírita aqui de Retirolândia. Então, Mari Neves, seja bem-vinda. Sabemos da dificuldade deste momento, mas que estamos aqui enviando para você todas as vibrações positivas. Seja bem-vinda à nossa casa, minha irmã, e que essa força de Jesus chegue até você. Mari Neves, ela que é de Teresina, Piauí,
Ela é ex-presidente da Federação Espírita Piauiense, trabalhadora da Casinha do Pão Chico Xavier, da Fundação Marisa Saraiva, da creche Maria João de Deus e de um grupo de idosos. Ela que tem todo esse trabalho voluntariado em nome do Mestre Jesus. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigado, Iromar, obrigado. Boa noite. É com alegria que eu acolhi esse convite e acolho no meu coração as suas palavras, extensiva a toda a família, no sentido de súplica, de acolhimento ao meu tio Oswaldo Campos Pereira, que desencarnou agora no final da tarde. Rogo a Jesus também no início dessa fala, toda a proteção espiritual para os seus familiares, para todos nós. Eu agradeço e nós vamos falar nessa noite o compromisso assumido de tocarmos aqui na vida de Maria João de Deus, já que o mês de março, a programação que vocês traçaram tão bem elaborada, dedicada às mulheres do Evangelho, às mulheres vinculadas a Jesus, as mulheres com essa grande missão espiritual. E Maria João de Deus, nós tivemos tão pouca informação do seu espírito na sua última reencarnação, deixou esse grande legado de amor, porque aceitou o compromisso de trazer à Terra uma prole numerosa, né, como mãe, mas ao mesmo tempo teve que se despedir da Terra, fechando as portas da Terra para seguir ao plano espiritual, deixando seus filhos ainda em tenra idade. E dentre eles, o apóstolo de Jesus, o apóstolo da mediunidade, o nosso tão querido, tão amado Francisco Cândido Xavier. E é importante destacar que no prefácio da obra, uma das primeiras obras que Chico Xavier psicografa, né, é a segunda obra, Cartas de uma Morta, que é de autoria espiritual de sua mãe. Vejamos o quão importante é o Espiritismo para nos dar essa certeza do patrimônio espiritual que nós amealhamos em toda a nossa trajetória, né, em toda a nossa caminhada milenar. Maria João de Deus, que aqui na Terra não teve oportunidade de estudar, de fazer cursos, de se alfabetizar, desencarna e não demora muito a dar notícia, as notícias do além ao seu filho e legar para a humanidade essa obra, Cartas de uma Morta. E eu vou dialogar nessa noite, tocando nesses temas que Maria João de Deus coloca nessa obra psicografada pelo seu filho, Francisco Cândido Xavier. E falar de Maria, mostrando também a sua presença de mãe, na continuidade do portal da morte, da desencarnação, ela fazendo constantes interlocuções ao seu filho, aos seus filhos e ao seu amado filho, que assumiu com Jesus a missão de fazer o desdobramento da terceira revelação, da codificação. Sem a obra de Francisco Cândido Xavier, nós estaríamos ainda com uma parcela da doutrina necessitada de maiores esclarecimentos. Ele vai fazer o diálogo com o Evangelho, com as passagens bíblicas, e vai trazer para os nossos dias todo o referencial da leitura do mundo espiritual para o nosso cotidiano. Portanto, a missão de Francisco Cândido Xavier, ela é tão ampla, é a missão do livro, é a missão da caridade, é a missão da abnegação, é a missão de fidelidade a Jesus, a Kardec, é o médium por excelência. E para falar de Chico Xavier, é impossível falar sem poder falar da mãe. Quando ele faz o prefácio da obra Cartas de uma Morta, ele diz lá, noticiando que Maria João de Deus se desencarna em 29 de setembro de 1915, exatamente bem no período da Primeira Guerra Mundial. E lá nos seus registros, conforme as palavras de Chico Xavier no prefácio da obra, ele faz referência à mãe
a mãe dela, né? Mãe lavadeira, humilde, de Santa Luzia do Rio Velho, Minas Gerais, cheia, que para quem conheceu essa mãe, ela foi dotada de bons sentimentos, né? Então, essa mulher teve essa figura maternal. E por que Maria recebeu o nome de João de Deus? Há uma notícia de alguns biógrafos que noticiaram que o João de Deus era o nome do hospital público da região. E quando Maria chega no hospital, a sua mãe teve essa filha nesse hospital, o médico, a equipe que atende, pergunta qual o nome da criança. E aí ela, na hora, não tinha. Ela disse, vamos botar o nome do hospital. Então, colocou a Maria e mais o nome João de Deus. Então, ficou esse nome de batismo, que muito tem se espalhado pelo Brasil e pelo mundo em memória desse espírito que se tornou um espírito abnegado em favor dos órfãos, em favor das crianças, em favor dos carentes, né? E é graças à sua voz, é graças à sua escrita que nós vamos ter notícia de comprovações acerca desse grande patrimônio afetivo que é o vínculo de mãe com filho. Desde tenra idade, aos 5 anos de idade, quando Chico Xavier fica órfão, ele passa a sentir a presença de sua mãe. Os registros da sua mediunidade já começam a despertar muito cedo. E ele, nas suas dificuldades de criança, já começa a noticiar para a mãe nas suas visões, nos seus encontros, dando notícia de como ele estava vivendo, como ele estava sendo tratado, e a mãe sempre lhe recomendando, né, a obediência, lhe recomendando que ele soubesse se comportar, que Jesus iria atender às suas súplicas de mãe, que ele tivesse calma, que ela estava no mundo espiritual intercedendo pelos seus filhos, e logo mais eles iriam receber um presente de Jesus se eles estivessem realmente se comportando. Era sempre o recado de sua mãe, rogando aos seus filhos obediência a Deus, aceitação das provas, né? Para mais na frente eles receberem aquele anjo que vai ser enviado por Jesus em resposta às súplicas de Maria João de Deus, que é a segunda esposa do seu pai, para se constituir esse anjo tutelar, para cuidar desses filhos, né, que estariam necessitados dessa continuidade de afeto, de amor e de caridade, né? Então, a dona Cidália vai ser a resposta das súplicas de Maria João de Deus. Mas vamos dar continuidade, tocando aqui em algumas das questões que o livro vai trazer para nós. O prefácio, o livro Cartas de uma Morta. Em muitos momentos do livro, nós vamos encontrar a mãe de Chico sempre como orientadora, sempre como uma missionária, como um espírito que retoma a sua lucidez espiritual, as suas conquistas, o seu patrimônio intelectual, moral e espiritual após a desencarnação. E ela vai falar exatamente da necessidade da serenidade cristã. É uma recomendação que ela passa para o Chico, mas, na verdade, ela está passando para todos nós, de que, diante das provas aqui na Terra, vivendo no mundo de provas e expiações, todos nós, diz ela lá no livro Cartas de uma Morta, temos débitos, temos deslizes, temos dívidas maior ou menor diante da consciência, mas estamos sendo convidados na reencarnação a termos um bom aproveitamento do tempo, um bom aproveitamento das horas, a sabermos cumprir os desígnios que a lei de Deus nos oferece, né? E que muitos são os obstáculos, diz ela, para serem todos superados.
não só pelo Chico, não só pelos seus filhos, mas todos os médios, todos os espíritos, todos os reencarnados, né? E ela recomenda lá o filho, cuidado com o poder, com o orgulho, com a utilização do dinheiro, as posições de destaque, né? As reverências da terra, que tudo isso ele precisaria estar muito bem preparado com a virtude da humildade. Ela, que na terra, ela coloca, quando ela vai fazer a sua primeira visita à terra, quando ela se integra lá com a equipe de espíritos abnegados, ela registra isso no livro Cartas de uma Morta, e ela, ainda em estado de semi-inconsciência, ela entra em prece, registra a presença de seres de luz, anjos tutelares, que vêm invadir o seu cérebro, porque as primeiras notícias que ela vai dar da desencarnação são notícias de angústia, natural de uma mãe que deixa os seus filhos na terra e que tem dificuldade de fazer esse desapego, e ela noticia essa angústia do seu coração, as dores e as suas primeiras impressões, né? Além túmulo, o transcorrido após a sua morte, né? E ela vai falar dessa grande dor, dessa grande angústia, desse grande pesar, dessa separação com os afetos, que para ela não foi uma coisa tão fácil, como não é para nenhuma mãe, como não é para nenhum de nós, por mais conhecimento que nós disponhamos, por mais informação do mundo espiritual, mas nós temos ainda o apego aos vínculos familiares, e com ela não foi diferente. Mas ela vai falar também que essas angústias, à medida em que ela se permitiu a viver tudo isso, ela foi sentiu necessidade de orar. Chegou um momento em que ela se ajoelha e ora, para que pudesse receber um alento, né, para o seu espírito atender aquela obediência em forma de humildade dos desígnios de Deus. E a voz que vai se manifestando lentamente são a voz dos anjos, daqueles espíritos superiores, inicialmente o seu anjo de guarda, não é? Que vai lhe falando, vai se apresentando de forma lenta e vai mostrando que tudo aqui, o acompanhamento da vida dela, que ela recebeu a assistência espiritual, assistência espiritual durante toda a sua trajetória aqui na Terra, e que durante toda a sua passagem de dor, de sofrimento, ela sempre esteve com a tutela do seu anjo da guarda, ela sempre recebeu o conforto desse espírito, esse espírito que se constituía o seu mentor espiritual, e que ao retornar ele vai se aproximando, à medida que ela vai entrando em prece, ela vai divisando, ela vai vislumbrando esse mundo espiritual, essas vozes do céu, acalentando a sua alma, acalentando o seu coração de mãe, acalentando as suas angústias. E aí a importância da prece. Nós sabemos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo todo, o capítulo 28, dedicado à prece, né? Que Jesus nos ensina o pedir e obtereis, o bate na porta e a porta abrir-se-vos-á, e o buscar e o achareis. E Jesus nos ensina nesse capítulo, que vai dialogar com essa mensagem de Maria João de Deus em Cartas de uma Morta, de quão importante foi ela ajoelhar-se, ela mostrando a sua tradição católica, que ela não foi preparada para sentir a perda do seu corpo, ela não foi preparada para esse conhecimento da vida espiritual, aqui na última reencarnação, quando ela estava cultivando a fé católica, ela não obteve esse maior esclarecimento, mas no mundo espiritual, lentamente ela foi retomando esses conhecimentos, e chegou uma hora em que ela se ajoelha, ora, pede ajuda, e como nós sabemos, a prece é um verdadeiro canal
de comunicação com Deus. A prece, ela se fundamenta nessa nossa relação de paternidade com Deus. A prece se conecta com as leis de Deus. A prece, ela traz os eflúvios, ela traz a proteção, ela traz o lenitivo para as horas de aflição, ela dá suporte para a hora das provas, e Deus nos ensina, Jesus nos ensina a pedir com confiança, a pedir com coragem, a pedir com humildade, a pedir com resignação. Roga aos céus que o céu te ajudará, ajuda-te que o céu te ajudará. E Maria João de Deus se utiliza dessas palavras de Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará. E no registro Cartas de uma Morta, nós vamos encontrar a Maria ajoelhada, ela registrando, através da mediunidade de Chico, que ela ajoelha-se rogando a súplica para aquele momento de isolamento que ela estava sentindo, aquele momento de dor, e na prece ela sente a presença do seu anjo de guarda, emanando para ela a informação, os mentores espirituais, os anjos, onde ela vai escrever sobre a informação no livro, que os pais não são os donos dos filhos, não são proprietários dos filhos, os pais são zeladores dos filhos. Olha que informação preciosa para o seu espírito. E o anjo da guarda diz: Maria, olha, te despede do teu lar terreno. Através do portal da morte, as portas da tua casa estão fechadas. Segue agora com confiança, segue agora com resignação. E a partir daí, ela vai se fortalecendo, e ela vai se fortalecendo, e aquele espírito isolado, o isolacionismo que ela sentia das primeiras impressões, ela vai começando a se conectar com outros seres, vai ouvindo as vozes de outros seres do céu, as hosanas do céu, como nós vamos encontrar um capítulo intitulado Hosanas, né? Onde ela vai registrar esse momento de glória, esse momento de vibrações elevadas, onde os seres se rendem a Deus e se sentem conectados com suas leis sábias e soberanas, onde esses filhos de Deus, ela estava reaprendendo no mundo espiritual a se resignar, a ter fé, a ter esperança. E era assim que foi assim que o anjo a orientou no mundo espiritual. Maria, a partir de agora, recobra a fé, recobra a tua resignação, recobra a tua esperança. E aí ela registra: como chorei, e é natural. E ela disse que chorar, não era só ela que chorava, muitos outros seres naquele ambiente também choravam as suas dores, as dores dos seres que eles estavam vinculados. Mas Maria foi ali se incorporando, como ela chama, num capítulo, aos espíritos benignos para prosseguir a vida espiritual. Ela que na Terra não sabia que ela continuaria com o corpo, e as suas primeiras impressões eram: mas como se eu morri? Como eu estou sentindo o meu corpo? Como que meu corpo não morreu? E esse diálogo ela foi fazendo com ela mesma, e à medida que ela foi utilizando da oração, ela foi curando as suas mágoas, ela foi curando as suas angústias profundas, ela foi curando a dor da separação dos filhos, ela foi curando a sua inconsciência, esse estado de semiconsciência, de aflição por ter deixado os filhos em orfandade na terra. E ela, à medida que orava, que sentia esse reforço espiritual, ela ia conseguindo recobrar, invadindo o seu cérebro de força, de refrigério, de fervor, e com isso ela vai recobrando essas informações e vai trazendo amplas notícias do mundo espiritual. E essas notícias estão lá. Eu vou deixar aqui registrado alguns capítulos do livro Cartas de uma Morta, que valem o estudo e a meditação.
o capítulo 27, o item 27 do livro, onde ela vai falar dos pais da terra, que eles não são os criadores dos filhos, eles são os zeladores dos seus filhos. E é assim que Maria se comunicava com seus filhos, e sempre orientando, uma das orientadoras espirituais do seu filho amado, de todos os seus filhos amados, mas da missão tão nobre, confiada a Francisco Cândido Xavier, a quem ela passa a zelar também, se torna uma zeladora no mundo espiritual, recomendando sempre a humildade, recomendando sempre as boas amizades, recomendando sempre a fidelidade a Jesus, recomendando sempre os cuidados com os estudos da missão com Allan Kardec. Nós vamos encontrar lá no capítulo 28, 38, um capítulo belíssimo intitulado Hosanas, onde ela vai ali falar da preparação desses cânticos fraternos no mundo espiritual, cântico de Hosanas, dessas almas que aceitam a paternidade divina, que se submetem ao amor de Deus, e que cantam cântico de louvor a Deus, em fé, conectando sua mente, conectando seu espírito imortal, em louvor, em súplica, em gratidão. Lá no capítulo 56, nós vamos encontrar um título muito oportuno para os nossos dias, que a vida, o que é a vida se não amor? Uma indagação, o que é a vida se não amor? O amor que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, que resume a doutrina de Jesus, o amor que sintetiza os 10 mandamentos, o amor que traz a integração dos filhos de Deus, que reúne todos no princípio de que somos todos filhos de Deus, o amor que é a sublimidade de todas as virtudes da terra, o amor que nós vamos aprendendo com outras virtudes menores. Nós vamos aprendendo a respeitar, nós vamos aprendendo a ter paciência, nós vamos aprendendo a ter tolerância, nós vamos aprendendo a ter abnegação, nós vamos aprendendo a ter cuidado com o outro, ser generosos, até chegarmos na síntese de todas as virtudes, que é o amor. E eu quero registrar aqui algo muito importante, como foi importante o sofrimento de um dos irmãos de Chico Xavier, quando ele está, uma das irmãs de Chico, em situação muito delicada, nos primórdios da sua mediunidade, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, uma cidade que aprendi a admirar e a amar. Conheci Pedro Leopoldo, Uberaba, e aprendi a olhar esses lugares como um lugar tão especial para Chico Xavier, para todos nós espíritas e para a humanidade, porque a obra de Chico Xavier será um legado para muitas reencarnações. E eu lembro que de um relato de Chico, né, quando, no início da sua mediunidade, sua mãe já acompanhava, já conversava com ele já tinha esse intercâmbio mediúnico, afetivo com sua mãe, e ele não se apavorava, porque era sua mãe, uma relação afetiva, mas ele se encontrava numa noite de 8 de julho de 1972, em Pedro Leopoldo, quando uma senhora chamada a dona Carmen Pena Perácio avisou para o nosso amado Chico para pegar um lápis, que ali estava um espírito amigo lhe recomendando para que ele pudesse usar o lápis para uma psicografia. E o Chico, de forma tão obediente, atende prontamente a dona Carmen, porque sua mãe sempre recomendava: obedeça, meu filho, obedeça a sua madrinha Rita, obedeça aos mais velhos, obedeça às autoridades, obedeça aos padres, porque ele sempre ia contar as histórias do seu dia a dia, do seu sofrimento, porque a vida de Chico não foi um mar de rosas, foi um mar também de sofrimento, mas ele no sofrimento, ele não se vitimizou, ele soube dar a vitória do amor e da luz, e por isso partiu da terra como um espírito vitorioso. E ele, então, em obediência,
sempre ensinada por sua mãe. Ele obedece a dona Carmen Perácio e naquele momento ele recebe 17 páginas e o Chico tinha apenas 17 anos e era exatamente em 8 de julho de 1927, não 1972, de 1927, e ele tinha apenas 17 anos. Vejamos o quanto que a mediunidade do Chico já estava sendo preparada, e a sua mãe, no plano espiritual, já lidava com ele, com o fenômeno mediúnico, já lhe preparando justamente para a primeira psicografia, que seria aquelas páginas, e o primeiro livro a ser psicografado, que foi o Parnaso de Além-Túmulo, que foi lançado em 1932, e o segundo livro psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, que foi Cartas de uma Morta, que foi lançado aí em 1935. Então, é importante ver também que após a desencarnação de sua mãe, Chico passa a sofrer, passa a ficar sob os cuidados de uma madrinha, e depois a família se reúne sobre as orientações do segundo casamento do seu pai com Dona Cidália, e novos filhos Dona Cidália vai ter com seu José, e esses novos filhos vão receber de Chico Xavier um compromisso espiritual, um compromisso enorme que ele assume com Dona Cidália quando ela já estava próxima a desencarnar, e ela diz para ele diz para ela que ele dedicava um amor imenso à Dona Cidália, que ele não casaria enquanto a sua última irmã não se casasse. E as suas irmãs nem todas casaram, consequentemente, Chico não tinha missão de casamento, cuidou dessas irmãs, como quem cuida de joia, de pérolas, de joias raras. Eu tive a oportunidade de conhecer a Lucila lá em Uberaba, a Dora, de conhecer umas 3 irmãs de Chico, de tomar café na sua casa lá em Uberaba, lá em Pedro Leopoldo, e ouvir histórias de Cidália, ouvir histórias de Chico, né? E eu lembro de uma história que a Lucília contava, que quando ela estava preparando o seu enxoval para o casamento, eles viviam de uma forma muito modesta, honesta, mas muito modesta, com salário de Chico Xavier no seu trabalho na Fazenda Modelo. E as irmãs ficavam em casa cuidando dos afazeres domésticos. E ela contava para mim num papo à tarde na sua casa, a gente tomando um cafezinho mineiro, e ela narrando essas histórias com o Chico, lembrando do Chico, lembrando da sua mãe, lembrando das histórias de Maria João de Deus, da memória de Maria João de Deus. E ela contava que o Chico dizia assim, elas estavam reclamando, porque o que o Chico estava dando para elas no final do mês para comprar o enxoval do casamento, ela estava achando muito pouco, e começou a falar com as outras irmãs. E quando o Chico chegou do trabalho, convoca-as para uma reunião em família, e foi narrar para elas, de forma muito amorosa, o que representava aquele recurso, o que representava a família, o que representava um dinheiro honesto, e elas ficaram envergonhadas. E ela dizia para mim assim, olha, nós dizíamos sorrindo, o Chico Xavier tem uns espíritos muito fofoqueiros, tudo que a gente conversa aqui ele sabe. Então era assim a mediunidade do Chico, e um amor desvelado por essas irmãs. Lucila era irmã e a Dora do segundo casamento, filha de Dona Cidália, e ele, Chico, assumir o compromisso após a desencarnação de Dona Cidália, sua segunda mãe, né, que ele dedicou um amor enorme a ela, porque ela também dedicou um amor enorme a esses filhos do seu José. Quando ela foi casar-se com seu José, ou seu José foi consociar-se, ela exigiu dele que reunisse todos os seus filhos que estavam espalhados, separados com suas madrinhas, porque era assim que ela queria viver, dar a eles o direito de um lar, a continuidade de um lar. E ela os amou com um amor de uma mãe abnegada. E Chico teve por ela grande carinho, né? Até a última hora ele fala de Cidália com
com muito respeito, com muito desvelo, com muito zelo por tudo que ele se comprometeu com ela, quando ela desencarna, para cuidar da prole, da sua família, da sua irmandade. Ele assume o comando dessa família após a desencarnação. Mas nós vamos encontrar um outro capítulo muito interessante, no livro Cartas de uma Morta, né? Falando dessas belezas também de Saturno. Ela vai noticiar Saturno, vai falar das belezas de Saturno, vai falar de Marte. E sobre Marte, é interessante que Maria João de Deus vai dizer assim: meu filho, nessas minhas cartas despretensiosas, as minhas primeiras impressões do meu espírito na vida do além-túmulo, por mais que eu me esforce, não posso ser fiel nas minhas descrições referente ao aspecto que forma os ambientes dos desencarnados, objetos, panoramas que não se coadunam com as coisas conhecidas na Terra. É natural que permaneçam alheios à compreensão do homem, e daí surge a dificuldade para que a alma liberta se manifeste com o objetivo esclarecedor e as criaturas terrenas quanto à vida extracarnal. Aí lá no final ela vai dizer também que a humanidade de Marte, ela vai descrever Marte nesse relato. Ela vai dizer que a humanidade de Marte evoluiu rapidamente, era um planeta na condição da Terra, só que a Terra teve experiências que Marte não teve, experiências de guerra, de destruição, e Marte não teve essas experiências, e por isso Marte evoluiu e se encontrava num adiantamento espiritual de mais de 1000 anos. E ela diz assim, olha, desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais, Marte nunca precisou destruir para viver, longe das concepções dos homens terrenos, isso é as palavras de Maria João de Deus lá no livro, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e de vitualhas de outros seres da criação. O dia ali é igual ao da Terra, pois conta 24 horas, quase 40 minutos, mostrando as posições daquilo que há de similitude com o nosso planeta Terra. Vai falar também das estações demoradas, da quantidade de dias, 668 dias, vai falar das ordens climáticas, vai falar dos marcianos, que eles já descobriram grande parte dos segredos das forças ocultas da natureza. Eles conhecem, diz Maria João de Deus, eles conhecem os profundos enigmas da eletricidade, eles sabem utilizar a eletricidade com maestria, diz ela. Nas questões astronômicas, eles são eminentemente adiantados na astronomia, muito mais distante de nós, dos terráqueos, habitantes do planeta Terra, né? Eles compreendem um fenômeno maior, os fenômenos dos mistérios da natureza, né? Aí ela descreve, dá um depoimento. Vi lá formidável aparelhos fotoelétricos que registram com precisão matemática a quase totalidade das expressões fenomênicas dos mundos que estão mais próximos desse orbe maravilhoso. Em vez de satélite que ilumina as vossas noites, observei que Marte é servido por duas luas que parecem gravitar, uma em torno da outra, porém menores, muito menores que a vossa, né? Aí vai falar da atmosfera de Marte, vai falar da densidade de Marte, vai falar das semelhanças dos irmãos que lá habitam com os irmãos da Terra, né? E vai comprovar para nós aquilo que Kardec já dizia, que Jesus já falava para nós no seu Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E que há muitos planetas também habitados, né? Não é um privilégio nosso da Terra. E essa notícia dela sobre Marte, ela vai falar também, mostrando
a faculdade volitiva, que era comum, eles esbanjavam essa possibilidade, né, de volitar também. Ela disse, eu percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea, poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzam os ares em todas as direções. Vi oceanos, apesar de água se me figurarem menos densa, vi esses mares muito pouco profundos. Há ali um sistema de canalização, falando da engenharia, falando das obras, da engenharia dos seus habitantes, da determinação natural, do conhecimento da natureza, da comunicação constante através dos mares, né? Então, tudo isso é importante, dos oceanos, né? E mostrando para nós aquilo que o Emmanuel, o André Luiz coloca para nós lá no nosso lar, que no prefácio do nosso lar, o Emmanuel coloca que o inabitual causa surpresa em todos os tempos. O que a gente não sabe, a gente pensa que não existe. Mas quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? E hoje, a tecnologia que nós estamos dispondo nos nossos dias, fazendo uma palestra doutrinária aqui através da web, né? Da tecnologia que nos permite essa comunicação, internautas participarem em diversos lugares do Brasil, quiçá até de outros países, né? Então, mostrando também essa vida espiritual, essa vida após morte, essa vida em Marte, são notícias de Maria João de Deus. Maria João de Deus vai historiar também reencarnação, vai falar nessa obra, Cartas de uma Morta, sobre a expiação do egoísmo, a expiação da avareza, a expiação da luxúria, vai narrar a história de uma reencarnação, vai narrar os erros da história, vai falar dessa evolução marciana que eu acabei de falar, né? E é interessante que nós vamos encontrar informações espirituais do nosso querido Chico, já no ano próximo à sua desencarnação, né? 2002, ele já registrando para os seus amigos que participara da reencarnação de Maria João de Deus, que Maria João de Deus havia comunicado a ele que estava, antes do Chico desencarnar, que estava próximo dela voltar para a Terra. E ele pergunta, mas mamãe, a senhora sofreu tanto na Terra, por que a senhora vai aceitar? Por que a senhora vai voltar para a Terra? Ela disse, meu filho, em obediência a Deus e por amor ao seu pai. Porque se eu deixar seu pai reencarnar sozinho, ele é capaz de sucumbir, de não dar conta da missão. E eu vou reencarnar para ajudá-lo. E ela está reencarnada aqui na Terra. Olha, que notícia importante. A Maria que nós estamos falando hoje, a Maria tão homenageada, a Maria a quem nós dedicamos a homenagem da nossa creche, lá nos primórdios da década de 90, quando criamos instituímos a Fundação Marica Saraiva, cuja missão primeira seria com as crianças que precisassem do carinho, as crianças que precisavam do afeto, as crianças que precisavam de escola, as crianças que precisavam de berço. E essa creche foi batizada desde as primeiras horas, que agora em setembro completar-se-á 32 anos a nossa instituição. E nós recebemos desde a instituição, o batismo dessa creche com o nome de Maria João de Deus, oferecendo a esse espírito, que foi a mãe do nosso amado Francisco Cândido Xavier, a homenagem para que ela pudesse também tutelar, cuidar, zelar dessas crianças carentes também, por que não dizer carentes? Carentes não é só de matéria, carentes espiritualmente, carentes de moral, carentes de espiritualidade, carentes de educação, para que ela pudesse, junto a Jesus, interceder
juntamente com os protetores espirituais da infância no mundo espiritual, em favor da infância que passa por provas na Terra. E ao longo desses 32 anos, foram muitas crianças acolhidas na nossa creche. E quantas outras instituições estão espalhadas pelo Brasil, recebendo o nome dessa mãe abnegada, dessa mulher virtuosa, cheia de virtudes, que Deus escolheu para ser a mãe do nosso amado Francisco Cândido Xavier. Gostaria de registrar também que na nossa pequenina cidade, que fica a 80 quilômetros da capital, nós fundamos uma obra em homenagem ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, que é a Casinha do Pão Francisco Cândido Xavier. Achamos oportuno, porque se a mãe estava ali homenageada, precisavam juntar a mãe com o filho. Então, homenageamos a nossa casinha com o nome desse apóstolo da mediunidade, esse apóstolo da caridade, esse homem amoroso, o homem-amor da nova era, aquele que amou tanto que transbordou amor para todo o século XX e ainda o século XXI, e se tornará inesquecível na história da humanidade, do presente e do futuro, o nosso querido Francisco Cândido Xavier. E a Casinha do Pão, ela surge de um contato com uma oportunidade de uma notícia que eu li num jornal mineiro, um jornal de São Paulo, eu não lembro se foi de Minas ou de São Paulo, à época, no final da década de 90, noticiando a implantação da primeira Casinha do Pão no Brasil, que era a Casa do Pão de Sacramento, a terra do nosso querido Barçanufo, a terra da nossa querida Igorina Cunha. E lá eu fiz uma viagem, uma das viagens foi com esse objetivo, de conhecer a primeira Casinha do Pão do Brasil. Fui a Uberaba, na noite em que pernoitei em Uberaba, porque viajaria no dia seguinte para Sacramento, eu fui até a frente da casa do Chico, porque ele estava naquele período que não estava atendendo, naqueles 5 anos que ele passou sem fazer atendimento no grupo da prece. E estando lá, na sua porta, meio à multidão, sentindo a aura desse espírito vinculado ao coração amoroso de Jesus, esse apóstolo, esse endereço de Deus aqui na terra, os seus bolsos eram o endereço de Deus na terra, tupetado de recadinhos e de pedidos de todos aqueles que ali se acercavam no grupo da prece, para mandar um recadinho de pedido a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora e aos bons espíritos através da sua mediunidade. Então, estando ali na porta da sua casa, eu recebi uma notícia que encantou a minha alma naquela noite. Alguém sai da casa do Chico e pergunta na porta, no meio daquela multidão. Aí, alguém do Piauí está aí? E eu levanto a mão. Você está sozinha ou acompanhada? Eu estou sozinha. Pode entrar. E eu adentro a casa do Chico, e naquela oportunidade eu tenho a certeza no meu coração que ele estava respaldando o desejo que já estava brotando no meu coração, e que eu levaria para a minha família, para a minha terra natal, Alto Longar, o desejo de implantar essa Casinha do Pão. Era como uma resposta, a autorização para entrar na sua casa, usufruir daquela aura de luz, usufruir do seu silêncio, da sua presença. Foi a resposta que eu obtive de que estava autorizada para implantar a Casinha do Pão na cidade de Alto Longar. E quando fui a Sacramento, contei a Igorina do que tinha acontecido, narrei a ela do objetivo com o qual eu estava ali em Sacramento. E ela, então, passa a me dar aquela atenção, a me explicar, me levar para autorizar alguém para me acompanhar à Casinha do Pão, para conhecer todo o funcionamento da Belém Casa do Pão de Sacramento. Quando retorno para dar continuidade a esse projeto,
quando oficializamos esse projeto, o nosso desejo era implantar a Casinha do Pão no dia 2 de abril, em homenagem a Francisco Cândido Xavier. Mas sabe o que aconteceu? Ele não queria que fosse no dia 2. Ele queria que a homenagem fosse dedicada, foi o que eu consegui captar, a outro espírito abnegado, porque no dia 2 houve um compromisso. À época eu estava como presidente da Federação Espírita Piauiense, e um compromisso me chamou, fez um chamado enorme para que eu estivesse em outra cidade do Piauí. E assim eu não poderia estar na minha cidade, inaugurando esse momento inicial da Casinha do Pão. E sabe a data que foi se concluir para implantar a Casinha do Pão em Alto Longar? Nada menos do que 1º de maio. E essa data era exatamente uma homenagem a Eurípides Barçanufo. E ali eu entendi o vínculo de sacramento com Uberaba, de Chico Xavier com Eurípides Barçanufo. E aí eu entendi o projeto da Casinha do Pão. E quando eu conversava com Egorina, quando eu conversava, tive a oportunidade de ler os depoimentos do seu José Antônio Bornato, que foi aquele que concretizou esse sonho do Chico. Ele chegou a perguntar ao Chico, né? Chico, onde é que eu gostaria de te oferecer um presente? O que eu poderia te oferecer? E o Chico fala assim: meu filho, antes de partir, eu gostaria de deixar na terra uma casinha do pão. Meu filho. E ele disse: onde você gostaria de deixar essa casinha do pão? O Chico diz: meu filho, o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Em qualquer lugar que essa casinha for instalada, ela estará vinculada ao coração de Jesus. E aí ele segue para... E ele disse: que tal aqui vizinho em Sacramento, a terra do tio Eurípides? Ele diz: eu serei o pão. E quando ele vai oferecer aquela pintura mediúnica de Jesus, a casinha do pão, ele faz uma dedicatória: a casa do pão número 1. E o seu Antônio diz assim: meu Deus, número 1, o que significa? Logo que a casinha do pão de Sacramento é implantada, rapidamente outras casas seguem o modelo e vão implantando o movimento das casinhas do pão. E o Chico dizendo que não seria só uma casa, iriam se desdobrar muitas outras casas. E hoje já existem espalhadas pelo Brasil mais de 50 casinhas do pão. E a nossa é a Casa do Pão número 18, a Casa Francisco Cândido Xavier. O Francisco, o filho de Maria João de Deus, o filho do amor, o filho dessa mãe abnegada. E eu sei que nós já estamos chegando ao momento final, e eu só tenho o que agradecer pela oportunidade dessa atual reencarnação, de ter tido o convívio com essa doutrina tão abençoada, que alenta as portas da nossa alma, que nos dá suporte nas horas das dores, que acalenta os nossos espíritos como anjo tutelar na hora das nossas maiores provações. Essa doutrina consoladora e bendita. E assim como Maria João de Deus relata: eu chorei muito. Na hora das nossas dores, a gente chora muito, mas o Consolador prometido está aqui na terra, em nome do Cristo amado, para enxugar as nossas lágrimas, falar do amor que transcende, falar da vida espiritual, da beleza do mundo espiritual, falar da vida que transcende além do portal da morte, falar dos elos e dos vínculos espirituais, falar da fé, falar da esperança, falar da doutrina do anjo guardião. Quão gratificante é saber que possuímos o nosso anjo guardião. E nossa querida Maria João de Deus, a quem nós sempre tutelamos, vinculamos a ela uma prece em louvor das nossas crianças, e em louvor de todas as crianças,
que precisam do alento de uma mãe. Ela que não pôde, na sua última reencarnação, cuidar dos seus filhos. Os seus filhos ficaram sob os cuidados da caridade. Que toda obra caritativa, em nome do amor, ela pudesse também estar nos ajudando, alimentando o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa fé, a nossa perseverança no bem, para que nós pudéssemos dar continuidade a esse projeto. E nessa noite eu não poderia deixar de falar também nas minhas queridas irmãs que aceitaram esse projeto desafiador há 32 anos atrás. A minha irmã Edileuza, a minha irmã Edilane, os meus pais, Pedro Henrique e Valmira, em memória, porque os dois já se encontram na pátria espiritual. Porque quando fomos iniciar essa obra social, ela começou no seio da família. Foi através do aceite da família, porque o conhecimento espiritual da doutrina eu possuía mais, mas os demais tinham muitos outros outras maneiras de contribuir também com a obra. E nós nos unimos para deixar essa obra de amor na terra. E hoje esse meu tio, que foi aqui colocado na pauta da oração no início dessa fala, o tio Oswaldo, ele foi o instituidor das primeiras horas da Fundação Marica Saraiva, a casa que abriga a creche Maria João de Deus, que acolhe crianças desde o seu nascedouro, desde as primeiras horas da sua implantação, pelos idos de 1997. E assim, nós estamos chegando ao momento final, e eu só agradeço à espiritualidade amiga, as recomendações de Maria João de Deus, ao Chico Xavier, as recomendações que nós nos apropriamos para também utilizarmos nas diversas tarefas que assumimos, seja na mediunidade, seja na família, seja no trabalho, seja na vida em sociedade, seja nas profissões, seja nas instituições religiosas, espíritas, ou as instituições com as diversas denominações religiosas da terra. Mas as recomendações de uma mãe abnegada como Maria João de Deus, elas servem para cada um de nós. Meu filho, toma cuidado, te alicerça de humildade, te alicerça da abnegação, te alicerça, fica junto com os pobres, cuida dos menos favorecidos na terra. E é com esse espírito de reverência a essa mulher mãe, essa mulher que seguiu para o mundo espiritual, se despediu dos seus filhos em tenra idade e nos ensinou que é possível amar além túmulo, é possível amar na continuidade do portal da morte. E eu vou, então, encerrando essas palavras, devolver a palavra para o nosso irmão que nos dirige, Iromar Gonçalves, para conduzir para os momentos finais. Agora, respirar, né? Muitas informações, muitas e belas informações. Uma riqueza de detalhes. A vida de Maria João de Deus, aquela que foi escolhida por Deus, por Jesus, para trazer o nosso querido Chico encarnado ao mundo. Primeiro vamos dialogar com as pessoas, né, que sempre a gente gosta de fazer isso aqui no final, as pessoas que participaram aqui no chat, no nosso bate-papo. A gente sabe que nem todos que assistem colocam alguma mensagem, mas vamos colocar aqui na tela aquelas pessoas que participaram. Nivaldo, um abraço para Nivaldo. Nivaldo, que é da cidade de Irará, aqui na Bahia. Jaciara, também aqui de Irará, uma cidade relativamente próxima a Retirolândia. Seu Antônio, não, que é José Antônio, que é Trindade, nosso amigo Trindade Marineves, ele é de Porto Velho, Rondônia. Ele já falou aqui conosco, no mês de abril estará de volta. Nosso amigo Trindade, um abraço, sempre aqui conosco, lá de Porto Velho, Rondônia. Nelma, minha irmã, era de Riachão do Jacuípe, é outra cidade aqui próxima, aqui na Bahia. Seu Antônio, aqui de Retirolândia. Marina, também de Retirolândia. Dona Elzira também daqui da cidade. Elciane, são todas trabalhadoras aqui do Chico Xavier.
Dona Rinalda também daqui. Minha irmã Nelma, ela está desejando as boas-vindas para você, Mari Neves. Muito obrigado, Nelma. Eu acolho com muito carinho. Minha esposa também, Darli. Darli, desejando muito obrigado. Que Jesus te inspirasse, né? Que iluminasse os nossos corações. O nosso amigo aqui, Humberto Alfredo, ele é de Rio Branco, no Acre, falando parabéns pela palestra. Minha mãe, Isabel, aqui de Riachão do Jacuípe, a cidade próxima. Everino Santos, de Conceição do Coité, aqui na Bahia também. Sônia de outra cidade aqui da Bahia, de São Domingos, Centro Espírita Portal da Esperança. Marquinhos, aqui de Retirolândia. E aí nós temos algumas perguntas. E posso colocar na tela? Pode, né? Pode colocar, sim. Vamos lá. Nelma, ela pergunta a idade que Maria tinha quando desencarnou e qual foi a causa da morte física. Você sabe que a notícia que eu tive acesso das informações não traz a causa-morte. Ela só descreve o desfalecimento, os tormentos das dores no final da vida dela, do sofrimento do corpo físico, mas eu não encontrei a causa-morte, né? E nem a idade da desencarnação dela. Só encontrei a desencarnação em 1915, que foi bem no período Mas ela desencarnou nova, bem no período da Primeira Guerra Mundial. São poucas informações que se encontra dela, né? Por isso que eu tive que dialogar com a obra, com o espírito Maria João de Deus, já desencarnado, com o que ela fala depois de desencarnada, porque nem biografia sobre ela a gente não tem. A gente tem, assim, alguém que fala dos registros, dos diálogos dela com o filho, da aproximação dela com Chico Xavier no início da mediunidade, nas recomendações dela com Chico, no zelo com o compromisso assumido com Jesus, na hora das provações, quando ele ia fazer as suas queixas, relatos das mensagens mediúnicas. Então, o que a gente tem, assim, que Maria viveu uma família muito, muito pobre, muito, muito humilde, da região de Santa Luzia, no estado de Minas Gerais. E essa condição, ela mesma descreve lá, quando ela vai fazer uma viagem astral, ela vai viajar, que vai visitar aquela casinha que ela viveu, ela diz, que minúscula casinha. Na verdade, ela disse, ela é tomada de impacto quando ela vê a grandeza do cosmo, né? E vai visitar aquela humilde casinha que ela viveu, né? Ela teve essa oportunidade. Então, os relatos são muito mais de Maria em espírito. Do que registros históricos. Do que registros históricos. Biografia de Maria não tem. Então, é uma coisa que a gente tem que procurar, tentar resgatar isso, não deixar se perder. Exatamente. Por isso eu quero até parabenizá-los pela oportunidade da temática no mês da mulher, não é? Tratar de Maria João de Deus, como uma das mulheres do Evangelho, das mulheres vinculadas a Jesus. Obrigado, em nome do Chico Xavier. Emendando as perguntas, Nelma pergunta assim, que idade Chico tinha quando ficou órfão e como foi para ele receber as cartas da mãe? Ele tinha 5 anos de idade quando ele ficou órfão. E ele relata, né, que o livro Cartas de uma Morta foi uma resposta às suas orações. Maria, ele pedia que a mãe dele, ele rogava a continuidade dessa aproximação da mãe. Ele pedia para que ela pudesse tá dando notícia do mundo espiritual. E ela teve autorização de sintetizar em várias lições o livro de Cartas de uma Morta, que foi um pedido de Chico Xavier. E foi a segunda obra da mediunidade de Chico, psicografada. A gente vê a importância, né, que a primeira obra de Chico foi Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso, né? De Além-Túmulo. E a segunda obra foi ditada justamente pela própria mãe, né?
Exatamente. O pessoal, um abraço para José Carlos de Irará, nosso amigo também é Anderson Lages. Anderson é de Manaus, já falou aqui para a gente também, é Manaus, Amazonas. Agora aqui a sua amiga, lá da França, Maria Livramento, de Poitiers, ela, inclusive, ela estava me falando que hoje iria chegar um pouco mais tarde, porque ela teria um compromisso com o pessoal da Federação Espírita do Brasil. Mas assim que terminasse, ela chegou por volta de 8 horas. Ela já chegou já na metade diante. Pois é uma alegria, né? Estar com a Livramento aqui, uma grande amiga, irmã de coração, de fé. E eu tenho muita alegria de poder estar com a presença dela, que essa hora já é uma hora bem avançada na França. Para ela é um esforço muito maior do que o nosso. Lá na França já vai dar, já é o quê? 12h36, né, lá na França. Já é mais de meia-noite, né? Então, Sônia, está prestigiando. Sim. Momento. E aí a gente agradece a ela, né, por estar prestigiando. E uma última pergunta, já para a gente encerrar, é sobre uma fala de Maria João de Deus, né? Quando ela fala dos estômagos cheios de vísceras de outros seres. Ela quer dizer sobre os animais que matamos para comer? Sim, exatamente sobre isso. Fazendo o comparativo da vida em Marte e a vida no planeta Terra. E nós ainda estamos num processo de destruição para a vida. Eles não tiveram tanto essa experiência como nós tivemos, e por isso eles estão distantes de nós aí 1000 anos de evolução. Exato. Não é só por isso, por muitos outros motivos. Nelma lhe agradece também pelas palavras. Minha cunhada Cristina, ela que é de Riachão, também agradecendo. Minha esposa Darli, nosso querido Marcos, também lhe agradecendo também. Jefferson, já estamos aqui no final. Jefferson, ele é de Rio Grande do Sul, lá de Caxias, estará conosco no mês de abril. Jefferson Quadros, né? Então, Sônia Teixeira, muitas pessoas participando, a gente agradece muito as pessoas que estão aqui conosco, as que ainda vão assistir esta live durante a semana, muito obrigado mesmo. E antes da gente encerrar com a prece, já quero aqui estender o convite para todos vocês, para a próxima terça-feira, dia 30 de março, 19h30, a nossa última palestra deste mês, será com a Marcele Sacramento, ela que é de Itabaiana, Sergipe, e a personagem, né, a personalidade feminina da vez é a Amélie Boudet, a senhora Kardec, a esposa de Allan Kardec, codificador do Espiritismo. Então, esse é o nosso tema para terça-feira, já para encerrar. E, assim, eu quero te pedir, Maria Neves, para fazer a prece para a gente nesse momento de encerramento. E você faz a prece e já as suas considerações finais. Eu vou convidá-los, se sentirem confortáveis, feche os olhos. Eu vou fazer uma prece hoje, de pedido de súplica, de conforto espiritual, para nós, para minha família, para todos os que estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos, que estão nos leitos de dor, mas também uma gratidão ao nosso Deus, ao nosso amado Jesus, pelo grande legado da doutrina espírita, por esses espíritos luminares que deixaram para nós esse grande aprendizado na Terra. E eu vou fazer a prece, que não é minha, é de Abigail, está lá no livro Paulo Estevam, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma súplica pelos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga, no pranto dos nossos erros, nesse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança.
a nossa porta de esperança, que nunca se fechará. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor e do mal, que nos últimos instantes, Senhor, sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que essa prece, Senhor, chegue ao teu coração, cheio de misericórdia, de bondade, e possa espalhar as luzes do conforto, da esperança aos lares que estão passando por provas, da perda dos seus entes queridos, e aos espíritos que estão desencarnando neste dia, nesta hora, incluindo também o meu tio Oswaldo e sua família. Sejam igualmente confortados e consolados nesta hora de entrega, de retorno à casa do Pai. Que os bons espíritos acolham esses irmãos todos que estão chegando no mundo espiritual e que nos ajude a todos nós que estamos aqui na Terra a vivermos acreditando mais no poder da oração, no poder do trabalho do bem, da caridade, do amor ao próximo e da paz de espírito. E com essa súplica, encerramos o nosso momento e devolvemos a palavra ao nosso irmão, profundamente agradecida pela oportunidade de participar deste evento dedicado às mulheres, às personalidades femininas vinculadas ao coração de Jesus, com missão espiritual junto à nossa doutrina. Que assim seja. Que assim seja. Então, Mari Neves, em nome do Centro Espírita Chico Xavier, te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu estudo, por você estar aqui conosco nesta noite e nos agraciar com tantos ensinamentos. Muito obrigado, Mari Neves. Eu que agradeço. Então, meus amigos, vamos encerrar mais uma noite de muito aprendizado. E prometendo voltar semana que vem. Que Jesus abençoe todos os lares, todas as famílias, encarnadas e os desencarnados. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana para todos. Boa noite, graças.